Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem vos fala é o André. E aqui é o Samuel. E você está na King TV. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. E André, o que temos para hoje, André? Aqueles videozinhos de parente, hein? Mais um. Mas antes disso, a gente pede para vocês uma ajuda. Deixem seu like. Se inscreva no canal. Compartilha, viu, galera? Isso. Compartilha, que é muito importante pra gente, hein? Top. E André, será que você sabe o que vai rolar hoje? Tem um spoilerzinho pra galera aí? Tipo assim, algo do seu tio avô e do seu tio irmão da sua mãe. Exato, já deu um spoiler aqui pra ele, falei algumas coisinhas aqui, né? E pela primeira vez essa história de terror no canal, tá? Só dessa vez. Das outras foi só suspense. Gente, a gente vai contar umas historinhas aqui rapidinho pra vocês que aconteceu, e novamente vamos ressaltar que são histórias de fatos reais que ocorreram, que as pessoas relatam mesmo que ocorreu com elas, e eu tenho contato com as pessoas diretamente, e até hoje as pessoas elas relatam esse conto, quer dizer, uma delas, né, a outra infelizmente já não jaz entre nós. Pessoal, a primeira história que nós vamos falar agora é referente a um tio da minha mãe, né? É meu tio-avô, no caso. Ele já infelizmente não vive, já é falecido. E há muito tempo atrás, coisa de 30 anos atrás ou mais, André, essa história é antiga. Eu acho até que você já escutou algo parecido, tá? Depois você me fala. Vocês também. Ele tinha um problema na casa dele, que ele xingava muito, ele falava muito palavrão. E tinha uma palavra que ele falava muito constantemente, que eu também não gosto de falar. Então a palavra começa com a letra D. Vocês sabem, eu não vou falar ela aqui. Vocês sabem qual que é essa palavra aí. E essa palavra não saía da boca dele, ele falava a todo momento. Qualquer coisa que acontecia, ele e falava. Exato. Bobo, seu bobo. E aí, um dia ele foi se mudar. Ele foi se mudar da casa dele e pegou as coisas. Ele foi para a casa nova. Quando ele chegou na casa nova dele, ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. E pela história, ele conta que ele pegou a chave, foi entrar na casa, a casa estava vazia, se eu não me engano, tinha poucas coisas lá. Quando ele entrou na casa, ele teve uma surpresa. O que será, hein? Ele viu algo que deixou ele de cabelo em pé. Quando ele estava na sala, ele viu uma pequena movimentação atrás da porta, uma das portas da casa. E quando ele olhou, ele falou: mas não era pra ter ninguém aqui na casa. Aí ele pegou e questionou, ele levou um susto. Tinha alguém ali, ele não conseguia ver direito. E aí quando ele perguntou, né, mais ou menos daquele tipo: quem que é você? O que você está fazendo aqui? Aí veio aquela surpresa, uma voz muito ruim, muito tenebrosa, falou pra ele, e ele conseguiu ver com mais clareza a figura que estava atrás da porta. Ele disse que se arrepiou na hora que ele viu. Era uma mulher muito magra, suja, feia, com os olhos profundos, escuros, cabelo muito ruim, muito bagunçado, né? E uma velha, era uma velha. E ela falava algo do tipo: você não me chamou? Eu tô aqui. Você não me chamou? Tô aqui agora. Na verdade, ela falou o nome dela. Ela falou assim: eu sou a... Falou o nome com a letra D. Eu sou a desgraça. Tô aqui, bobo. História bem... E aí disse que ele, né, morreu. E vazou. E assim, essa história quem contava era o meu bisavô
falava desse conto aí que passou com o filho dele, se eu não me engano. E é uma coisa assim que sempre foi passando de geração em geração. A minha avó falava, minha mãe comentava isso daí. E hoje eu acabei escutando na internet, né, essa história. Então assim, a gente não sabe a que ponto que é. Se isso daí é só um conto, algo cultural, um conto popular, ou se é verídico, né? Não dá pra saber. Não dá pra né? saber. Não dá pra saber. Mas assim, pelo menos tem esse fato na minha família. Esse Sim, conto foi verdade. Mas é algo bem interessante, bem É macabro. Mas digamos, já fico alerta. Pra gente, né, não ficar xingando, falando qualquer coisa. exatamente, porque geralmente as palavras têm poder, né? Total. Tem poder. Então, tomem cuidado com o que vocês falam, galera. Exato. Tomem cuidado. Falem coisas boas, né? Bendigam as coisas que saem das suas bocas, porque pode acontecer isso daí. Né? Exatamente. É complicado mesmo. O segundo conto que nós vamos contar, André, é um conto agora com um tio meu, né? De primeiro grau. Irmão da sua mãe, né? No Irmão caso. da minha mãe. Isso. E a história aconteceu, olha só que interessante, na casa desse tio, primeiro que eu contei da primeira história. Na mesma casa. Na casa que aconteceu, que ele viu aquele negócio. Sim. A mulher. Meu tio conta que um dia ele estava tendo um problema muito ruim na casa do pai dele, no caso meu avô, pai da minha mãe. Ele brigou com a minha avó, discutiu com a minha avó, teve uma forte discussão lá, um desentendimento entre os dois. E então a minha avó teve que sair de casa, né? Meu avô tinha bebido, tinha feito algumas coisas lá que não eram legais. E aí minha avó foi se abrigar, sair para não ter mais problemas, né? As pessoas não gostam muito de conflito, então acabam separando assim, saindo. E por sabedoria, né? É um ato de sabedoria isso também. E nisso que eles foram à casa do irmão dela, né? Do tio do meu tio. Eles ficaram lá dormindo, né, no colchão, nas camas. Ele tinha mais alguns irmãos, os outros tios. E num determinado momento da madrugada, sempre madrugada, né? Sim. Pai do céu, essas histórias aqui. Essas histórias Não sempre. tem uma que fala assim, de dia, aqui, ó, no pleno sol de rachar. Sol de 40 graus lá no Nordeste, lá. Não tem. Ó, só pra dar uma adenda aqui, essas histórias ocorreram aqui próximo da Sibéria, tá? Exato. Então, a gente já voltou. Região fria, tá, galera? Exato, já voltamos aqui de novo para nosso estado. E aí, sei lá, vamos chutar que era 2, 3 horas da manhã, bateu uma forte vontade de usar o banheiro, né? E ele levantou. Quando ele levantou, ele sentiu assim, algo meio estranho, ele sentiu que tinha alguma coisa meio diferente ali, mas ele não sabia o que era. Então, quando ele saiu da porta, disse que ele olhou para trás e ele viu algo muito diferente, algo muito estranho. Ele viu como se fosse um olho gigante atrás dele, só que esse olho é estranho falar isso, mas ele fala que ele viu um olho mesmo, flutuando. E esse olho acompanhava ele. Então esse olho saiu do quarto onde ele estava. Só que o meu tio, ele conta como se ele tivesse paralisado. Ele fala que ele viu, ele percebeu que não era algo normal, mas mesmo assim ele só continuava em direção ao banheiro, que ele estava com vontade de usar o banheiro. E ele foi criança, né? Pequeno. E isso era dentro de casa mesmo ou era fora da... Dentro da casa. O banheiro era junto com a casa, né? Então, eu vou dizer assim pra você que provavelmente no final da década de 70 isso aconteceu, né? Faz bastante tempo atrás. E ele foi, usou o banheiro, ele olhou pra trás, que ele tava lá, parado, olhando pra ele, o olho olhando pra... E aí ele usou o banheiro e voltou, deitou, e aquele olho, ele disse que ele fechou o olho, abriu, que ele estava parado na frente da cama olhando pra ele. Quase um paparazzi, então.
Difícil. É uma história assim que eu pergunto, eu também quando meu tio fala pra mim isso daí, né, algumas vezes que ele já falou, eu questiono, né, pergunto e parece muito fora da caixinha, né? É, totalmente diferente daquilo que a gente relata ou Sim. fala que acontece, né? Mas o que acontece? A gente ligando os fatos, né? Aconteceu lá atrás esse fato da mudança, o tio dele viu algo. Sim. Eles tinham mania de xingar muito, era uma casa assim muito bagunçada, cheio de briga. E tava tendo um período também de conflito na casa desse meu tio. Na família, né? O meu avô e minha avó estavam brigando. Então, confusão. Isso daí, espiritualmente falando, né? A gente entende. Eu, pelo menos, que sou cristão, você também. A gente pode dizer que a gente entende isso daí, ter visto isso. Então, tem outra coisa também, né? Novamente, a cerejinha do bolo que a gente traz aqui, né, André? Vou contar uma coisinha para acrescentar. O vô do meu tio, e no caso, o pai desse tio do meu tio, e qual é o nome do meu tio mesmo? Eu falei? Até esqueci. Não lembro. Então, aí, o vô dele, que era o meu bisavô no caso, ele contava também que o filho dele, que é esse que viu a mulher atrás da porta e que era o dono da casa do olho, uma certa vez viu algo muito ruim dentro da casa dele. Ele teve uma visão e ele era cristão, uma pessoa muito fervorosa, um crente muito, muito fiel a Deus, e disse que ele teve uma visão de algo que estava dentro da casa dele. E ele teve um entendimento que ele tinha que expulsar aquilo da casa dele. E ele teve uma força muito grande, Deus deu um entendimento para ele, e ele foi expulsando de dentro da casa dele até o portão. Ele foi expulsando, falando orações, palavras de ordem, né? E expulsou aquilo para fora da casa dele, aquele, digamos, espírito que estava dentro da casa dele. E o pessoal conta que o que ele expulsou, o que ele viu lá dentro da casa dele, era algo muito feio. Era um bicho muito feio que estava lá. E ele teve essa visão desse bicho, né? Ele não consegue assim, nem descrever como que era, mas era uma coisa muito tenebrosa. E ele foi expulsando, orando muito forte, até passou o quintal inteiro e levou até o portão e expulsou aquilo lá. Bacana. Então foi algo que deu força para ele para poder fazer isso, né? Total, com certeza. Então, a gente entende, quando eu converso até com a minha mãe, né, com os meus familiares aqui, a gente entende que talvez aquele ambiente ali tinha alguma coisa, né? Tinha algo pesado. Até por conta de brigas, xingamentos, essas coisas assim, realmente o ambiente fica carregado, fica pesado, né? Então, querendo ou não, essa questão aí, eu acredito que tem muito a ver com essa relação de briga, de confusão, xingamentos. Então, fica um ambiente propício a esse tipo de situação, né? Eu vejo olhos gigantes. Com que frequência? Todo o tempo. Já assistiu? Não, nunca assisti não. Tá certo. Galera, esse foi mais um conto que nós passamos aqui pra vocês. Duas historinhas, né? Rapidinho pra que vocês curtam, né? Que vocês assistam. Histórias verídicas. Deixa seu like, galera. Compartilha. Mostra para um amigo, familiar. Essa ajuda pra gente, né? Comenta também. Comenta, que é algo que vai ajudar muito a gente, né, Samuel? Isso aí. Vai ajudar, comenta. E é isso, galera. Abraço. Fiquem com Deus. Falou! Fala, galera. Mais um vídeo pra vocês. Pessoal, vamos partir para a história. A primeira história que nós temos.
E faça esse bacana, legal isso aí.